Olá, pessoas! Estamos começando mais um Carece de Funks. Hoje o assunto vai ser ainda sobre videogames, mas não necessariamente sobre os jogos de videogame, mas sobre os controles. Aquela pecinha que fica entre você e a televisão que faz com que o personagem se mova na TV. E geralmente culpada por todos os problemas. Desculpa cortar aí, mas é importante mencionar. E é geralmente culpado por todos os problemas. Ah, foi o controle, né? Mas já que se meteu aí no meio, Renan, fala alguma coisa aí e já apresenta o próximo host pra nós. Ó, o próximo host, a gente foi promovido, Ander. E aí, como é que você tá, Ander? Diz aí. E aí, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre, hoje o podcast é sobre a Nintendo, né? Porque falou em controle, falou em Nintendo, não tem pra ninguém. É isso aí a ideia? Ah, calma aí, cara. Tinha outros controles, a Nintendo não foi a primeira também, né? E ela revolucionou em algumas coisas e continua revolucionando até hoje. Mas teve boas ideias que vieram de outras empresas também. O negócio é o seguinte, a Nintendo faz e os outros copiam. E eu vou provar nesse podcast. Mas antes da gente provar isso, falando em odiar as outras empresas, eu fiquei sabendo que a gente teve nosso primeiro hate mail, Trasgo, é isso mesmo? Ah, pois é, a gente teve um e-mail aqui, foi curto e grosso, da Ana. Vamos ler então e vocês me dizem. Falando sobre os simuladores de vida, mais especificamente sobre The Sims, ela mandou aqui pra nós. Prezados, The Sims cobre todas as necessidades mencionadas no podcast anterior e posso provar. Segue em anexo. Fico francamente ultrajada com essa falha de percepção de vocês. Atenciosamente, Ana. E ela manda aqui 2 imagens em anexo para nós de 2 DLCs do The Sims. Um é o The Sims medieval e o outro o The Sims no futuro, que tratam exatamente sobre aquilo que o Renet levantou no outro podcast, sobre simulação de vida na época medieval e simulação de vida que se passaria no futuro. Lembrando que na época de The Sims, DLC se chamava expansão. Exatamente, naquela época era, até porque não era muito downloadável naquela época, né? Porque a internet não permitia ainda com tanta facilidade essa função de fazer o download dos jogos. Geralmente a gente ia numa lojinha, às vezes uma lojinha meio esquisita, pra comprar as expansões, os jogos e as expansões que a gente quisesse. Num prédio esquisito lá no centro da cidade, geralmente tinha um preço bom. Ander, tu lembra disso? Que eu me lembro uma vez que tu falou pra mim, cara, como é que tu acha essas lojas? Que a gente foi numa loja que era um prédio que parecia ser um prédio residencial, não tinha nenhuma identificação, e lá no 3º andar tinha uma loja de videogame. Sim, perfeitamente. Nossa, cara, é muito complicado você chegar ali. Até hoje eu não sei como você achou esse lugar. Tipo, você tá passando na rua, você tá procurando uma loja de videogames, você espera, né, ver algo relacionado ali na frente. Não precisando entrar num beco diagonal pra chegar lá, cara. Não é o que você espera numa loja. Calma que Harry Potter é assunto para outro podcast. Aliás, eu tava maratonando Harry Potter agora nessa pandemia, mas isso é outro assunto para outro podcast mesmo. Então, Ana, assim, não foi exatamente uma falta de percepção da nossa parte, foi uma total falta de conhecimento mesmo, porque a gente não exatamente pesquisa os assuntos antes de falar. Mas obrigado pela contribuição aí, mostrando para nós que tem sim as opções de jogar em época medieval e no futuro dentro do The Sims. Será que dá pra dizer que o The Sims seria o mais próximo de um simulador de vida que a gente tem? Um simulador real da vida que a gente tem? The Sims é a coisa mais próxima da Matrix que a gente tem. Eu acho que Surgeon Simulator compete. Só queria dizer que ali eu acho plausível o que rola ali. Mas, Ana, eu queria mencionar também, olha só, apesar de eu não ter tido conhecimento acerca desses tão primorosos exemplos do videogame, que é o The Sims medieval e The Sims do futuro, basicamente The Sims Flintstones e The Sims Jetsons, cara, eu tenho na minha gaveta até hoje aqui do lado, eu só não posso saber porque ela tá bloqueada, expansões de The Sims como Gozando a Vida, The Sims em Férias, The Sims, eu esqueci o dos bichos, o que saiu entre o Gozando a Vida e o Em Férias, que eu esqueci também. Eu parei de comprar a expansão do The Sims 2 no da Magia. O 2 do 1, o da Magia, porque a Magia era muito escroto. Mas eu fiz o que eu pude pra poder trazer fontes o nosso papo sobre The Sims, viu? Então, vamos passar aos nossos assuntos, então? Aliás, ao nosso grande assunto do dia, da noite, da tarde, depende do horário que você tá
escutando. A gente tá gravando de madrugada aqui, praticamente. Pra mim é de madrugada. Nessa pandemia eu já não tenho mais horário. Meu organismo nessa pandemia tá totalmente perdido. Eu tenho fome no meio da madrugada, eu tenho sono ao meio-dia. Eu já nem sei mais como é que eu... O céu tá escuro, é isso que importa. Certo, então vamos aos controles de videogame e eu começo com uma pergunta. Qual foi o primeiro controle de videogame que passou pelas mãos dos senhores? Cara, vamos lá. Foi o do Atari. Então, pelo que eu me lembro, foi o do Atari 2600. Acho que foi esse mesmo. Que é aquele que tinha um botão vermelho do lado que você apertava com o polegar e um joystick mesmo, né? Como se fosse um analógico, só que sem a função de analógico mesmo. Propriamente dito, uma alavanca, digamos assim, né? O joystick antigo. Acho que foi esse o primeiro controle que eu utilizei na minha vida. Esse também foi o primeiro controle que eu usei. Ele era de um Atari 2600 de um vizinho, não era meu videogame. Foi a primeira vez que eu joguei videogame. Eu devia ter, sei lá, uns 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade. E é exatamente isso, era o mais simples que tu pode ter. É uma alavanca que controla as 4 direções, cima, baixo, esquerda e direita, e um botão de ação. Só isso, bem simples. Aliás, eu abri um controle de Atari esses tempos aí pra consertar ele, de um amigo, que a gente tava com um probleminha ali, e eu descobri que dentro dele também é muito simples, cara. Cada lado do direcional e o botão em si é um fio, um contato terra e um contato elétrico, e deu, não tem nem placa ali dentro de controle, nem nada, nem precisava, né? Cada controle era cada ação, cada input era direto processado pelo videogame. Não tinha nem uma placa de controle no controle. Tem que pensar que se tivesse uma placa de controle no controle, você provavelmente dobraria a capacidade de processamento do videogame, né? Porque a Atari era sacanagem. Realmente. E outra coisa, esse foi legal que tu ter falado, Ander, que o joystick do Atari mas lembra um analógico, só que não é analógico, é digital, que eu já vi uma pessoa, que eu não vou mencionar quem, porque eu não quero receber o segundo hate mail do programa, mas eu já vi uma pessoa jogando Atari, que era a primeira vez, vamos dar o contexto, né? Pessoa acostumada a jogar com Xbox, era a primeira vez que pegava um controle de Atari na mão, que a primeira reação foi de usar o controle do Atari com o polegar em cima da alavanca... Como se fosse um analógico de controle moderno mesmo, sabe? Essa geração Z tá perdida mesmo, viu? Não tem jeito. Parece aquelas coisas de se você dá um cassete player pra um adolescente hoje, ele não sabe nem o que faz, o que é, onde que liga, pra que serve, né? Eu já fiz esse teste. Eu tenho 2 primos, um com 20, outro com 21 anos, mais ou menos. Eu virei pra eles e falei assim, você sabe o que é isso, né? Sei. Não é o botão de salvar, é outra coisa. Ele, não sei, sabe? Eu não sabia que era o disquete. Ai. Não, cara, mas eu entendo perfeitamente. Eu entendo perfeitamente essa assincronia. Não dá pra dizer assincronia. Qual é a palavra correta disso? De que você tá falando? Quando a pessoa julga algo fora do seu contexto temporal. Anacronismo, isso. Eu entendo esse anacronismo. É possível, é bem plausível esse anacronismo. São pessoas que já cresceram num mundo que as coisas mudaram. E a gente tem que lembrar que a gente, da década de 80 pra cá, até antes, eu falo da década de 80, que foi quando eu nasci, mas da década de 60, 70 pra cá, a tecnologia vai se desenvolvendo a passos largos. E as coisas que funcionam hoje, daqui a 10 anos, pode ter uma coisa muito melhor e que faz a gente esquecer totalmente a tecnologia que a gente tem de 10 anos antes. Aí tá aí o CD, que nasceu pra revolucionar a música, que era do LP e da fita cassete, e hoje em dia as pessoas nem usam mais, não tem nem mais drive no CD do computador aqui. Todo mundo é MP3, e até o MP3 é uma coisa meio abstrata, porque hoje em dia é tudo quase que streaming, né? Inclusive, hoje em dia, se você procurar CD no Google, ele vai traduzir como você quis dizer frisbee, tenho certeza. Mas, Renet, tu não falou aí, e o teu primeiro controle, a primeira vez que tu teve contato? Eu que sou velho, mas não tão velho que nem vocês, meu primeiro controle de videogame da vida foi um do controle de Super Nintendo. Eu tinha 3 aninhos, meus pais foram realizar o sonho de viajar pra Disney. Na época, se não me engano, naquela época que o dólar tava 1 pra 1, tava propício pra isso. Eles viajaram pra Disney. Eu lembro que eu fiquei na casa da minha tia aqui no Brasil enquanto eles viajavam. Minha tia guarda rancor até hoje, que eu ficava acordando ela às 6 da manhã. Eu abri a cortina da casa dela e tal. Até hoje ela me xinga por causa disso. E meus pais voltaram com o Super Nintendo. E tinha 2 jogos Super Nintendo. Eles tinham trazido... Não eram 2 jogos, não. Tinha um jogo só na época, que era o Super Mario World.
E era eu, com 3 anos de idade, controlezinho de Super Nintendo na minha mão, eu jogando, olhando pra televisãozinha de 12 polegadas que tinha na sala pra jogar Super Nintendo. Cara, sensacional. Foi o meu primeiro contato com videogame. Desde então, nunca deixei de amar a Nintendo. Olha, eu diria mais, cara. Eu diria que se tu tava com 3 anos de idade um controle de Super Nintendo na mão ou jogando Super Mario, muito provavelmente o teu pai tava com outro controle na mão jogando de verdade e o teu controle tava desconectado, cara. Pois é, esse que é o ponto. Quando eu era novo, eu tentava jogar e não conseguia. Eu ia morrendo muito fácil. Eu falava, pai, joga pra mim. Aí meu pai pegava, coitado. Meu pai pegava e jogava. Aí quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos, eu já comecei a perder a paciência, porque meu pai era muito ruim. Aí eu comecei a pegar o controle dele. Ele diz claramente que Deus abençoe. Meu pai ter paciência com videogame é uma coisa que eu não consigo imaginar. O que ele não faz por amor, né? Ah, cara, mas assim, ó, é legal. Eu me lembro que eu jogava às vezes com meu pai e eu acho que era uma forma de interação entre pais e filhos que era bem interessante, cara. Acho que os pais deveriam... Se bem que hoje em dia, né, as pessoas já que estão sendo pais agora já estão mais acostumadas com a tecnologia do que na época que eu era criança. Mas os pais deviam tentar se esforçar um pouquinho mais de fazer essas atividades com os filhos, não só atividades exteriores, mas essas atividades dentro de casa, ler, desenhar com os filhos, enfim. Mas isso é meu gene paterno falando. Vamos voltar aqui pro assunto de controles. Não, eu só queria mencionar brevemente que pra mim um pai que não apresenta um bom videogame pro seu filho é conselho tutelar, instantaneamente. Não quero nem saber. Eu acho que na nossa geração, sim. Agora, nas gerações anteriores, os pais, pelo menos o meu pai... era muito cafona isso aí, brigava comigo, falava que o videogame ia estragar a televisão. Então eu sempre dava um jeito de jogar na casa do meu primo, mas demorou bastante pra eu ter o meu videogame mesmo. Então, o meu contato com o Atari foi na casa de um primo, mas o meu primeiro videogame mesmo foi o Nintendinho 8-bits. E o Nintendinho 8-bits foi o primeiro que eu tive meu mesmo, que o controle era meu, que o videogame era meu. E o controle, ele era na verdade um Famiclone, né? Que era um jogo pirata que usava o sistema da Nintendo, e o meu especificamente era o Dynavision 2, da Dynacon. Nossa. Na época, nem sei se existe a Dynacon ainda hoje. Dynavision, cara, eu tô pensando aqui, e puxando já pro assunto de controle, eu tô de olho num controle aqui, a respeito do qual eu aprendi no Angry Video Game Nerd, é um console, se não me engano, dos anos 70, chama ColecoVision. Procurem aí, todos os ouvintes e tal, procurem no Google o que é o controle do ColecoVision, assim, pra gente dar valor ao controle do Atari, porque o controle do Atari é bom, ele é simples, ele funciona. O controle do ColecoVision é basicamente assim: 2 trambolhos maiores que o smartphone, de plástico, grosso, da grossura de um livro pequeno. Eles têm 9 botões, um dial de números. Ele tem um dial giratório por cima, daqueles que você gira, tipo pra acender a luz, deixar a luz mais clara, mais escura, sabe? Ele tem um dial, aquele de frequência de rádio mais em cima. E os dois estão ligados no videogame por um fio de telefone. E quem é mais novo tá usando o Google agora pra descobrir o que é um fio de telefone. Então, assim, a pessoa controlava o personagem pela tela girando o dial. Devia ser um negócio horroroso de ruim. Meu Deus do céu. Fio de telefone é aquele cabo USB que a gente usa pra carregar, né? Isso, não. Cara, o controle mais antigo que eu tenho aqui em casa é o do Odyssey. Não sei se vocês conhecem. Ele é bem parecido com o do Atari em conceito. Ele é diferente no design, mas o conceito de uma alavanca e um botão é o mesmo. O Odyssey, deixa eu ver se eu lembro dele, que eu acho que sim. Cara, inclusive, faço essa recomendação. Quem se interessar pelo assunto de controles antigos, procurem os vídeos do Angry Video Game Nerd, que o cara, ele passa por todos os consoles antigos e absurdos da história. E tem cada controle bizarro, tem um que eu não lembro o nome, não sei se era o Microvox, que era tinha um controle que era uma arminha de brinquedo feita com madeira de verdade. E era o controle pra um jogo que não funcionava direito, fraga. Nossa, cara, Aí você ficava puto e tacava o controle de madeira na TV. Madeira maciça. Nossa. Aí o Wii aí... Daí que surgiu a história de que o videogame estraga a televisão, né? Literalmente. Eu tô vendo do Odyssey aqui. É engraçado. O console mesmo parece um tecladinho. Parece ter um tecladinho, mas o controle é que ele... é um Atari melhorado. Ele
ele era meio que um computador, entre aspas, naquela época as pessoas não, os programadores, os criadores, as pessoas em geral, não tinha muita noção do videogame, ele tava ainda muito no seu estágio embrionário, tava nascendo ainda, né? Então tu via muito dessa coisa de híbrido, a própria Atari, a que ficou famosa mesmo, o console que ficou famoso foi o 2600, mas ela teve versões, Atari 800 e tal, que eram também voltados assim mais pra computação, não tanto só pra jogos. Era tudo muito experimental, né, naquela época. O pessoal ainda tava descobrindo o que funcionava, o que não funcionava. Tanto que os primeiros consoles utilizavam aquele botão de girar, né, que o Renet estava descrevendo ali, do tipo, acho que chama Pebble, que chama esse botão. É isso aí, que chama. Então, aí viram que acho que não dava muito certo, ou não funcionava com os novos jogos que estavam saindo. E foi só então que foi evoluindo até chegar no joystick. E depois, aí que eu digo que a Nintendo manda nesse mercado, né? Surgiram os gamepads e depois mais tarde os analógicos. Aí a gente vai seguir toda a evolução até chegar nesses pontos. Isso, eu acho que vale até a gente mencionar esse assunto com um pouquinho mais de profundidade, porque aula de história sobre videogames, ouvintes. Antes, numa era anterior à Nintendo, quando a Atari dominava o mercado, os videogames eram um caos, o mercado. Porque assim, nos anos 70 tiveram todo tipo de console maluco, ruim, aleatório, que não tinha suporte para jogo. O Atari, ele surgiu e começou a dominar violentamente o mercado. Tinha muitos jogos bons, mas também tinha muito jogo ruim, não tinha controle de qualidade nenhum na época. Existiam atritos na indústria na época, porque uma coisa que era muito comum em algumas indústrias dos Estados Unidos, que era a empresa contrata artistas para fazer as obras, e o artista não pode botar o nome da obra. Tem, por exemplo, assim, em quadrinhos, tem autores famosos de quadrinhos que são famosos hoje em dia. Porque na época, eles, por contrato com a Disney, por exemplo, eles não poderiam assinar o quadrinho deles. Isso existia na época da Atari também. Inclusive, um dos motivos da criação da Activision é porque alguns criadores da Atari estavam insatisfeitos de não receber créditos e pagamento com porcentagem pelos jogos que eles faziam, e eles saíram da Activision, da Atari, para fazer uma outra empresa em função disso. Então, assim, existiam várias questões, vários atritos, várias tribulações, e o mercado não tinha critério de qualidade nenhum. Uma criança podia chegar no mercado, na prateleira lá nos Estados Unidos, onde o jogo rodava solto, e podia pegar um jogo pornográfico, um jogo de Atari 8 bits pornográfico. Você imagina isso? Assim, de novo, Angry Video Game Nut, pessoal, história magnífica. E em 1983 rolou o que o pessoal chama do crash da indústria de videogames, onde, se não me engano, a Atari foi praticamente à falência, porque o mercado estava tão supersaturado com os jogos e tinha tanto jogo merda enterrando jogos bons, que o pessoal parou de comprar, o pessoal parou de ter interesse em videogame, e o que reviveu o mercado 3 anos depois no Japão foi o Nintendinho, lançado pela Nintendo com o nome de Famicom. Então, assim, a Nintendo, quando a gente fala hoje em dia, de novo, pra quem é mais novo, talvez não conheça a história, a Nintendo, quando a gente fala hoje em dia em termos de influência, que a gente paga pau, o tanto que ela era influente nos anos 90, vem muito disso, porque a indústria dos videogames, ela surgiu toda caótica, ela inchou, estourou, praticamente morreu, e foi as inovações que a Nintendo trouxe no Nintendinho que fez a indústria reviver e tomar a forma que ela tem hoje. E assim o Renet mais uma pauta inteira de podcast que a gente poderia ter gravado depois, né? Mas vamos lá! Exatamente, pô. Não, a gente pode aprofundar disso depois, tem vários casos pra contar, mas eu acho que eu quis falar isso pra poder dar um pouco de contexto em que... a gente tá falando de controle. Por que tal controle é importante? De onde veio a ideia de tal controle? Por que ele foi um avanço tão violento? Achei que valia dar esse contexto, mas assim, que é minha pauta foda. Você deu uma boa pincelada aí, mas eu acho que o que você falou da história do videogame é diretamente ligado à história da evolução dos controles. Eu acho que o que definiu, assim, que dá pra definir gerações mesmo, muito além de gráficos, né? Talvez gráficos seja uma maneira de você medir, mas outra maneira de você determinar o que é uma geração de videogame para outra é o tipo do controle. Deveras. Sim. O tipo de controle, ele é influenciado e influencia uma empresa com a outra. O André falou, meio que sério lá no início, que a Nintendo cria e os outros copiam. Eu acho que dá... Eu já ouvi uma frase que agora eu vou fazer por merecer hate mail, mas eu preciso falar. A Nintendo cria, a Sony copia e a Microsoft melhora, hoje em dia. Essa que é a ordem das coisas. Eu acho justo. Bora com esse hate mail, porque eu achei justa a afirmação. Eu não discordo também, não. Então, né? Porque eu vou te falar, porque eu sem querer antecipar a pauta para os tempos atuais, só tem um controle, os dois controles que competem na minha cabeça de qual é o melhor controle, um é da Nintendo, outro é da Microsoft.
e eu tenho muito na dúvida de qual dos dois eu escolho. Então, assim, seria hipocrisia da minha parte discordar da sua afirmação, mas a gente fala mais disso mais no final do programa. Eu quero voltar um pouquinho só no controle, no direcional do tipo pedal, que a gente tava falando, que ele é excelente pra 2 tipos de jogo. O problema é que ele é uma porcaria pra todo o resto. Ele é excelente pro jogo do tipo Pong, que é mais ou menos o original dos videogames aí que a gente tem, que é aquelas barrinhas laterais na tela. A coisa é muito simples, é uma bolinha, que na verdade é um quadradinho, é um pixel, que fica indo de um lado pro outro da tela, e cada jogador fica com uma barrinha de um lado da tela que tem que defender aquela bolinha, não pode deixar ela passar. E aí, pra esse tipo de jogo, aquele dial, como o Henry falou, ele é excelente pra controlar. E outro jogo que, principalmente no Atari, que eu acho impossível de jogar sem esse controle pedal é o Breakout. Vocês conhecem o jogo tipo Breakout? Ah, mas eu fiz quando eu tava no quinto período de faculdade. Eu fiz um trabalho de disciplina que era programar um Breakout em C. Eu lembro muito bem do trauma. O meu Breakout, pra quem não sabe, você procura no Google por Arkanoid, você acha também. É o joguinho que você tem os tijolinhos na parte superior da tela, você tem uma bolinha que vai quicando de tijolinho e volta pra baixo. Aí você fica mexendo a barrinha embaixo pra bolinha bater na sua barra e quicar e estourar outro tijolinho. E você vai mexendo pra estourar todos os tijolinhos. E um bug que eu nunca resolvi do meu Breakout é que o meu tinha hora que eu não entendia por que a minha barrinha pra poder bater na bolinha, ela ficava acelerando sem parar e ela desaparecia da tela. Só queria compartilhar essa dor. Sim, controlar esse tipo de jogo com essa barrinha com controle digital, que é só a flechinha para um lado para o outro, o direcional, a cruzinha que a gente está acostumado para um lado para o outro, é muito impreciso. Falta um feeling, falta uma sensação de inércia ali para te controlar com precisão. Para esse tipo de jogo, o dial, ele é perfeito, tu consegue controlar, porque a gente tem que lembrar também que o dial, ele é analógico, ele não é digital. E aí a gente tem que fazer essa diferenciação também, que muita gente acha que os controles analógicos são coisa moderna, né? Que é uma coisa que veio com Xbox, com PlayStation. Na verdade, os primeiros jogos lá com controle que era essa bolinha, esse disquinho que girava, já eram analógicos. Renan, eu acho que tu é o cara que tem mais propriedade para falar sobre isso. Tu sabe explicar para os nossos ouvintes aí de uma forma sucinta a diferença entre analógico e digital num controle? Sim, eu consigo, porque a diferença no controle é um pouco a diferença em todo o resto, na verdade. Porque pensa analógico e digital, você pensa o seguinte: digital é 0 e 1. Analógico é todo o intervalo de números entre 0 e 1. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: imagina que você está sintonizando um rádio, certo? E quando você vai girando ali o dial do rádio, você vai passando pelas frequências de rádio. Você fica mais perto de uma frequência, mais longe de uma frequência, mas está sempre ali em algum lugar. Você pode variar os pequenos números ali, cada hora está num lugar diferente. Agora imagina que ao invés de estar girando o dial do rádio, você está apertando o botão e passando pelas estações. Você só chega na estação certinha, você não passa por aquela transição. Fazer todo o caminho passando pela transição é o analógico. Não fazer é o digital. O digital, ele não pega a nuance do que você está apertando. Ele pega, apertou ou não apertou, mexeu ou não mexeu, girou ou não girou. Enquanto o analógico, você mexe um pouquinho, ele viu que você mexeu um pouquinho. Você mexe muito, você vê que ele mexeu muito. Entendeu? Então, por exemplo, assim, quando você ouve falar muito, sei lá, a televisão mudou o sinal de analógico para digital, muita coisa mudou do analógico para digital, é porque o digital geralmente cumpre o papel do analógico, só que por ele guardar menos informação, ele é muito mais simples e muito mais fácil de você lidar com esse sinal. Mas a diferença é isso: o analógico, ele pega tudo no detalhe. O digital, ele pega só valores absolutos, vamos dizer assim. Deu pra ficar claro a diferença? Sucinto não foi, né? Sucinto não foi, mas foi claro. 2 minutinhos ali, ó. E a tal da revolução da Nintendo começou, acho que a mudança que ela trouxe para os controles de videogame, que realmente revolucionou, foi exatamente o controle digital em formato de cruz. Aquela famosa cruzinha, sinalzinho de mais que tu tem do lado esquerdo dos controles hoje em dia, que quem teve essa ideia ainda nos portáteis, ainda nos Game Watch, foi a Nintendo, né? Foram os funcionários da Nintendo que colocaram ali, funcionários que na época não eram creditados, mas hoje em dia a gente até sabe quem é pesquisando, porque o videogame tomou uma proporção muito grande e acabaram saindo livros e eventos e vários canais, como que o René citou aí do Angry Video Game Nerds, que falam sobre essa história dos videogames.
Mas na época foi realmente uma revolução, porque diminuía o perfil do controle, né? Compactava o controle e dava mais precisão pra pessoa controlar o que estava acontecendo na TV. Porque com a alavanca, pela imprecisão da época, da tecnologia da época, tu botava pro lado, tu não tinha muita certeza que não tava botando pra diagonal e pegando em cima e pro lado ao mesmo tempo. Alguns jogos poderia ser um pouco mais travada a jogabilidade por causa disso. E o D-Pad, como a Nintendo chamou na época, o Digital Pad, ou a direcional digital, ele veio pra buscar uma solução e foi muito bem sucedido nesse sentido. O direcional veio pra buscar uma direção que você falou? Uma solução. Perdeu o trocadilho. Mas isso, de novo, criançada, a gente já falou que o começo da Nintendo, aí a galera já mandou os hate mail pra gente, mas escutem só uma coisa. A Nintendo criou o D-Pad. A Nintendo criou o direcional incluso que tem todo o controle de videogame que existe hoje. No do PlayStation tem 2. Porque os 4 botões do triângulo, quadrado, X e bola, eles estão em formatinho de D-Pad ali. A Nintendo que criou isso, galera. Essa é a primeira de muitas vezes que a gente vai falar de coisas que a Nintendo criou que existem até hoje em todos os controles. Mas se a gente for falar de coisa que a Nintendo criou e que tá no controle do PlayStation, a gente vai falar de 50% do controle hoje em dia. Se fosse na época do PlayStation 1, era 90% do controle. A parte boa do controle, tipo. O que é essencial hoje no controle foi a Nintendo que inventou. O formato do controle, os 4 botões da face, os botões de ombro, o analógico e o D-Pad digital. Esses elementos todos foram inserção da Nintendo. Isso, e assim, a gente vai falar de quando que cada um desses elementos foram introduzidos, mas a gente pode passar talvez do Nintendinho pro Super Nintendo, onde a Nintendo acrescentou ao controle do Nintendinho, que era quadrado com 2 botões, ela criou. E tinha o D-Pad, ela manteve o D-Pad, acrescentou mais 2 botões, então criou o padrão de 4 botões no controle de videogame, acrescentou os gatilhos que você aperta o L e o R, que você aperta ali em cima, e ela deu uma forma mais arredondada pro controle, que acredito que era pra ficar um pouco mais anatômico. E assim, eu não sei como é que é o Atari, porque eu não tive essa experiência, mas vamos lembrar do que eu falei lá atrás. Meu pai deu na minha mão, eu, uma criança de 3 anos de idade, um controle da Nintendo e eu saí jogando. Eu sabia fazer. Ele falou, esse aqui pula, esse aqui anda. Pronto. Eu tava sabendo fazer funcionar. Isso, cara, isso é um design sensacional. Com certeza. Só corrigindo um pouquinho que a Nintendo inventou muita coisa e tal, mas o analógico já existia antes da Nintendo colocar no videogame, né? Sim. O direcional analógico da maneira que é hoje utilizado veio com o advento do Nintendo 64, né? O que a Nintendo inventou foi o analógico de dedo. Foi a alavanca do Atari que cabe no seu dedo. Isso foi a Nintendo que inventou também. O analógico em si já existia. Até, sei lá, em helicóptero. Helicóptero militar, a galera usava isso aí, era a alavanquinha. O conceito que a Nintendo trouxe, que foi a inovação, foi ter um desse para que cabe no seu dedo pro Nintendo 64. E foi no Nintendo 64 também que a Nintendo trouxe um outro conceito, além do controle com o formato mais bizarro de todos os tempos, que além de ter os botões de gatilho, que são o L e o R, ela tinha um botão que ficava mais embaixo no controle, que ficava exatamente no que seria o gatilho de uma arma. Que, tipo assim, que é um botão também de gatilho, e que hoje em dia todos os controles têm os 2 botões de gatilho de cima e os 2 de baixo, certo? E a Nintendo que trouxe esse conceito de ter um gatilho mais de baixo no controle do Nintendo 64. Exatamente. Tem outra inovação que as pessoas geralmente não lembram, que veio também com o Nintendo 64, que foi... Vocês lembram do Rumble Pack? Lembro. Sim. O Rumble Pack era um acessório que trouxe essa inovação, foi lançado depois que o Nintendo 64 foi lançado, depois que todo mundo já estava utilizando o controle, que era tipo um cartuchinho que você plugava atrás do controle e ele introduzia a função do controle tremer, respondendo todas a sua ação na tela, né? Hoje em dia todo controle tem isso, mas naquela época foi uma inovação daquelas. Então você está dizendo que a Nintendo lançou um acessório que chamava vibrador e que você colocava atrás e era isso mesmo que você está dizendo? Esse é um podcast de família, por favor, vamos manter... Por favor, vamos manter a compostura. A Nintendo é uma empresa family friendly. Não faz isso com a gente. Mas sim, a função do controle vibrar e disso dar um feedback pro jogador foi também a Nintendo que criou com o Rumble Pack. E pra dizer que a gente não tá sendo injusto, se não me engano, vocês me corrijam, quem criou o conceito de ter 2 alavancas analógicas no controle, que a primeira alavanca analógica foi a Nintendo. Quem criou 2, eu não me lembro se foi a Sony com o PlayStation ou
a SEGA com o Dreamcast. O do Dreamcast, acho que tinha uma alavanca analógica. Deixa eu olhar o meu controle de Dreamcast aqui. O original, pelo menos, só tem uma. Eu acredito que foi o PlayStation 2 com o DualShock. O conceito de duas alavancas aí. Pra não falar que a gente não é justo, a Sony criou duas alavancas no controle. É um formato anatomicamente horroroso? Minha mão dói quando eu jogo PlayStation 3 até hoje, porque meus dedos ficam num formato muito esquisito. Mas ela criou. Ou seja, você tá me dizendo que a Sony teve que copiar a Nintendo 2 vezes pra melhorar o controle. Exatamente, ainda assim não ficou bom. Porque quem criou o layout de analógico bom foi a Microsoft com o Xbox e depois a Nintendo com o GameCube. Eu acho que o DualShock, na verdade, já tinha pro PlayStation 1, né? Ele tinha... Não era o controle original que vinha com ele, mas logo depois eles viram a necessidade de botar analógicos no controle e aí surgiu o DualShock, ainda no PlayStation 1, não foi só no PlayStation 2. No PlayStation 1 eles já tinham jogos 3D, já tinham esse tipo de navegação, então fazia sentido, né? Era insuficiente você ter só o D-pad pra você navegar 3D, fica ruim de mexer. Aí a alavanca analógica do 64 faz sentido ter. Alguns jogos, mesmo jogos excelentes e jogos muito famosos do PlayStation original, tinham os gráficos em 3D, mas a movimentação era muito tosca ainda, muito... Claro, tem que levar em conta que era uma coisa muito expiente, estava iniciando, mas tu pega o exemplo do primeiro Resident Evil, por exemplo. Nossa. Parecia que tu estava dirigindo um caminhão, movimentar o personagem. Você manobrava um caminhão de 3 rodas. Porque era tudo novidade, né? Você tinha as alavancas analógicas, então você queria utilizar nos games, desenvolver games que se utilizassem. Você tinha a inovação do 3D também, que estavam começando a descobrir como funcionava ali, e a Nintendo foi pioneira nisso também, e só depois foram aperfeiçoando para os modelos padrão. Isso, e sabe quem fez, eu tô batendo na mesa aqui, sabe quem fez a navegação 3D ser boa? Não tem nada a ver com o assunto de controle, mas eu queria falar isso, foi a Nintendo também. A Nintendo criou o primeiro mundo 3D com a câmera minimamente navegável com o Nintendo 64, e a Nintendo criou o primeiro mundo 3D aberto, vamos dizer assim, que é com o Zelda Ocarina of Time, e inclusive foi ela que criou o conceito de travar a mira. Quando você trava a mira no inimigo no ambiente 3D, que você tem isso em todos os jogos hoje em dia, isso foi a Nintendo que criou lá atrás para resolver um problema de gameplay que tinha em Zelda, porque o jogador tinha que ficar controlando a câmera e o personagem ao mesmo tempo, e só tinha um analógico, não dava pra fazer os dois, era confuso, então ela criou essa mecânica onde você poderia travar a câmera no inimigo pra dar ao jogador um controle sobre a câmera pra você poder navegar melhor. Então, quando você trava a mira no videogame hoje em dia, a Nintendo ganha royalty. Mentira, não ganha, mas deveria ganhar. Não, cara, mas assim, a gente tá falando muito bem na Nintendo e merecidamente, mas vamos tentar dar também o crédito às coisas ruins que ela fez. O pior analógico que eu já usei num videogame, mais especificamente num portátil, também é da Nintendo. Eu não sei se os senhores já tiveram a oportunidade de jogar o New 3DS da Nintendo, que ele tem uma alavanca analógica, a alavanca de disco, analógica de disco que ela usa no lado esquerdo, que é o direcional principal, já não é muito boa, mas ok, é passável. Agora, a alavanca da direita que eles acrescentaram, que na verdade é só um pontinho emborrachado que tu consegue forçar com o dedo para um lado, para o outro, e vai ter uma resposta analógica, é horrível de usar, é horrível a resposta e é horrível a posição dele. Eu não vejo nada de bom naquilo ali. É uma opção dentro do que tu tinha de espaço para acrescentar mais um botão analógico ali, mas realmente, na minha opinião, não ficou bom. Não, eu tô vendo aqui a imagem, parece bem ruim, viu? Nossa senhora. Não, é terrível, é duro, cara. Você mexe, chega a doer o seu dedo. Isso, tipo assim, a posição onde tá os 4 botões ali, você tem que esticar o dedão tá no ponto bom. Pra você mexer nesse segundo analógico, nossa, tem que dar uma esticada violenta no dedão. Isso não deve fazer bem, não. Tá doendo aqui só de pensar. A própria alavanca analógica do Nintendo 64 era muito ruim. Ela era feita com um plástico muito estranho que, com o tempo, conforme você ia jogando, ia desgastando e a alavanca ficava solta, balançando para um lado e para o outro. Se você chacoalhava o controle, o personagem ia ficar doido, andando de um lado para o outro. Tanto que a alavanca era boa, mas ela não era durável. O controle velho, ele ficava todo... sabe? Balangando. O problema é que a base dela é de plástico. Um plástico que se desgasta muito fácil com o tempo. Ele não foi feito para durar. O que é um contraste, geralmente, com o hardware que a Nintendo faz, que geralmente é feito para durar mesmo. Agora, aquele ali talvez
por limitação de tecnologia, talvez por limitação de preço, de custo, ele acabou sendo feito com material que talvez não seja tão bom assim e não é tão durável. A vantagem é que é relativamente fácil de trocar aquilo ali. Hoje em dia tu consegue comprar na internet aquela alavanca, só abrir o controle, fazer a troca e ele fica quase como novo, né? Aquilo ali tem cara de ser um negócio que realmente eles não tinham espaço pra botar e botaram ali. Porque eu tenho o 3DS original. E eles lançaram pro 3DS original meio que uma expansão, que é um trem que você encaixa o 3DS nele, que você pode ter 2 analógicos, um de cada lado. E aquilo é muito bom. Só que eu nunca usei aquilo demais. Aquilo deve se gastar com o tempo, não sei, mas eles pelo que parece, eles tentaram incorporar o segundo analógico no controle sem aumentar o tamanho dele. Dentro do próprio chip, não sei. Então, isso tem cara de ser assim uma limitação que eles tinham ali. Eles não tiveram como fazer um negócio diferente, sabe? Isso é desculpa. Parece ser ruim mesmo. Tem cara de gambiarra, na real. E outra coisa, a posição dele... Como eu não jogo muito 3DS hoje em dia, né? Eu jogo mais outros consoles. E a posição do botão Start e Select, que hoje em dia já nem se chama mais Start e Select, mas enfim. A posição do botão Start me confunde muito no 3DS, porque volta e meia eu vou pausar o jogo e aperto no analógico dele ali. E aí eu me dou conta, não é aqui, e aí vou... Então, até a posição dele, não só a usabilidade, mas ele é tão ruim que não é ruim só na usabilidade dele, ele atrapalha nos outros botões também. Galera, foca no 3DS original, ele é bom, viu? Confiem. A alavanca do analógico dele não é tão durável assim, ela sai se você força ela demais. Se eu jogar Smash Bros 3DS, você vai arrebentar sua alavanca, mas ele é bom. Mas o outro problema do 3DS, tanto o original quanto o New, e quanto o DS também, o 2DS, enfim, olhando eles sob o aspecto de controle de videogame, eu jogo meia hora, 1 hora naquilo ali e a minha mão começa a dar cãibra, cara. Ele não é nada anatômico. Ele realmente é uma posição chatinha de ficar segurando. Uhum. E falando em anatômico, eu não sei se tá na hora, mas eu acho que talvez a gente poderia passar pra falar dos controles que surgiram além do ano 2000. A gente já pulou aí pro 3DS, já falou direitinho, mas eu acho que o último controle que a gente falou com mais formalidade, assim, foi o controle de Nintendo 64. A gente pode evoluir para começar a falar do grande último console da Sony, o Dreamcast, e que foi o primeiro controle que eu tenho notícia que tinha uma tela no controle. Não sei se servir para qualquer coisa, mas assim, o 3DS certamente deve um pouquinho da sua influência ao Dreamcast. Traço, você pode dizer mais? Você tem um controle de Dreamcast aí com você, né? Eu tenho um controle assim, na verdade ele não tinha uma tela no controle, ele tinha um espaço para encaixar um memory card no controle, e esse memory card tinha uma tela e tinha botão direcional e 2 botões de ações também, ou seja, ele podia fazer o papel de um minigame, né? E alguns jogos faziam esse uso dessa possibilidade. No mais, a tela era usada para dar algumas informações do jogo, mostrar o nome do jogo que estava sendo jogado ou algum outro detalhezinho do que tinha dentro do memory card. E também funcionava como esse minigame. Agora, ele não influenciava diretamente em como o controle funcionava. Podia usar o controle para qualquer jogo sem aquilo ali, que não ia fazer diferença nenhuma, né? Mas a influência que a Nintendo teve no 3DS e nos portáteis dela foi dela mesmo, cara. Foi lá dos anos 80, quando a própria Nintendo lançou os Game Watch, que eram minigames que tinham um jogo só, né? Muito simples, que era feito em cima de uma tela monocromática, que na evolução acabou dando surgimento ao Game Boy pela própria Nintendo, mas foi desses Game Watch que surgiu as ideias, inclusive daí surgiu a ideia de 2 telas no controle, que veio a ser utilizada no Nintendo DS, no Nintendo 3DS, no 2DS e tal. E mais uma coisa, foi no Nintendo Game Watch que surgiu a cruzinha, o direcional da cruzinha. Muita gente acha que foi no controle do Nintendinho, mas não, foi antes ainda. Foi nos Game Watch que a Nintendo estabeleceu esse padrão de cruzinha no direcional. O Game Watch era daqueles consoles daqueles joguinhos antigos que você não tinha nenhuma tela gerando pixels ali. Você tinha figuras pré-impressas na tela e cada hora a tela coloria uma daquelas figuras para poder mostrar como é que o jogo funcionava. Não era isso? Isso, mas colorir é uma palavra muito ampla. Na verdade, ele acendia e apagava, porque era uma cor só, era colorido com preto, era o cinza de fundo, ou verde de fundo e o preto. Tem joguinhos antigos que tinham isso. Mas uma coisa interessante do Game Watch, curiosidade, nada a ver aqui com o assunto, mas vocês sabem por que era Game and Watch? Jogo e relógio? Uai, eu sempre achei que fosse jogo e assistir, então claramente eu não sei. Eu também, temos informação nova aí pra mim agora.
Na verdade, isso faz parte do um uso fora da caixa da tecnologia, ou das limitações da tecnologia. A pilha, quando ela é colocada no portátil ali, no Game Watch, ela fica, mesmo com ele desligado, ela fica sendo consumida um pouquinho, é normal. A física das baterias faz com que seja assim. Mesmo que esteja desligado, ainda tem um consumo mínimo. E aquele consumo mínimo, ele pode ser usado para outras coisas que não vai alterar. Outras coisas, no caso, é manter um relógio interno. Então, já que essa bateria vai ser consumida de qualquer forma, eles resolveram botar também um relógio para dar mais uma funcionalidade para aquele portátil. E lembre-se, hoje em dia tu tem relógio no celular, tu tem relógio no pulso, tu tem relógio no computador, na geladeira, na calculadora, até na casinha do cachorro você tem relógio. Mas na época não era assim. Na época não era tão difundido o relógio digital, não era tão... Geralmente tu tinha para saber as horas ou o relógio da parede da casa ou o relógio de pulso. Então era mais uma opção que tu tinha ali de conferir as horas, né? Mais uma coisa que se acrescentou no console sem perder a bateria. Já estava sendo consumida aquela energia de qualquer forma. Então consumiram de uma forma inteligente. E por isso acabou se dando o nome de Game Watch. É jogo e relógio. Que interessante, cara. Tá andando na rua e alguém pergunta, que horas são? Aí você pega assim, abre a mochila e pega um mini. Não assim, né? Mas às vezes tu tá jogando e tu consegue ver a hora sem ter que parar sem ter que largar o Game Watch pra ir procurar sabe aqueles postes? Eu nem sei se tem hoje em dia na rua ainda aqueles postes que dão a hora e a temperatura, sabe? Sim. Eu acho que tem, mas não funciona, não. Faz tanto tempo que eu tô nessa quarentena aqui dentro de casa que eu não sei como é que é o mundo lá fora. Não, exatamente, cara. Eu não ouço barulho nenhum. Por isso que eu não sei se eu tô à noite, se já é madrugada ou se não é, porque eu ouço barulho, parece que é madrugada sempre. Não tem uma viva do lado de fora, nem os malucos estão gritando mais. Mas, passando do Dreamcast e chegando aí na geração seguinte de consoles que, na minha opinião, introduziu 2 dos 3 melhores controles de todos os tempos. Mentira. Um dos melhores controles de todos os tempos pra mim surgiu aí, e a primeira versão do outro dos melhores controles de todos os tempos surgiu aí. Estou falando da geração do PlayStation 2, do GameCube e do Xbox 360, onde a gente já começa a ver uma semelhança muito interessante entre os controles. Tem umas diferenças de design ali, mas você vê que tanto o Xbox quanto o GameCube, eles têm analógicos em posições diferentes, um tá na direita embaixo, o outro tá na esquerda em cima. Os dois têm o D-pad ali mais embaixo na esquerda, os dois têm os 4 botões, os dois têm os gatilhos ali de trás. E tem o controle do PlayStation 2, que é aquela bosta. Calma, cara. Você falou aí do controle do Xbox. Dessa geração específica, era aquele Xbox, o primeiro Xbox, que o controle era aquele gordão, grandão ali, que não era tão bom não, viu? Não, o controle era bom, ele só não era anatômico. Agora ele era eu tenho um aqui, inclusive, eu tenho um, na verdade, na versão mais reduzida dele, que ainda assim é grande. E ele é um controle muito bom, cara, e já apresenta muitas das coisas que são inovadoras e que persistem até hoje no Xbox One. Eu vou te dizer, eu nunca experimentei o controle do Xbox One, mas o controle do Xbox 360 que eu tenho aqui, que eu uso ele no computador, cara, esse, assim, por isso que eu falei que o controle do primeiro Xbox foi o embrião do controle do Xbox 360, que pra mim, assim, se o melhor controle de todos os tempos não for o controle do GameCube, é esse do Xbox. Porque esse sim, ele é anatômico, ele tem o peso certo, tá tudo acessível, é confortável, você joga 12 horas de hora em The Will of the Wisp sem doer a mão. Então, assim, cara, o controle do Xbox 360, que foi, assim, cujo embrião foi o controle do Xbox, cara, sensacional. Mas eu vou te dizer, eu adoro o controle de GameCube, cara. Sou apaixonado com esse controle até hoje. O que o controle do GameCube tem de tão especial? Eu nunca tive um GameCube. Eu joguei algumas coisas no controle dele, só que foi no Wii, né? Posteriormente eu utilizei para jogar o Zelda Wind Waker só. Mas então eu não tive muito contato com o controle do GameCube. Todo mundo aponta ele como um dos grandes controles de todos os tempos, mas eu não saberia explicar o motivo, porque eu nunca tive tanto contato assim com ele. Acho que eu nunca aproveitei um jogo que tirasse todo o potencial desse controle. Então você que gosta, tenta explicar pra mim isso daí. Se você experimentar um jogo que dá todo o potencial desse controle, joga Super Smash Bros. Pode ser o de GameCube, pode ser o de Switch, com o controle de GameCube, mas que eles lançaram um controle de GameCube para o Switch só para Smash Bros, pra você ter uma noção,
do tanto que é importante pra comunidade o controle ser esse. Cara, eu vou te dizer que, assim, muitas das características que você vê, por exemplo, no controle do Xbox 360, que é um controle sensacional, você vê no controle de GameCube também, porque o controle de GameCube, ele é anatômico, a pegada dele é boa, o peso dele é bom, os gatilhos dele tem aqueles vãos, o gatilho não é um botão liso, que o botão liso você fica com ele, você vai suando a mão, ele escorrega o botão liso. O gatilho do controle de GameCube, ele tem uns vãos onde você encaixa o dedo e seu dedo fica lá assim perfeitamente confortável para sempre que você precisar, tá tudo plenamente ao alcance. Então, assim, pra geração, era claramente o melhor controle, porque o controle do Xbox primeiro era bom, mas ele era gordão, ele não era tão confortável, e o controle do PlayStation, eu fico brincando de sacanagem, mas eu realmente não gosto do controle do PlayStation 2 e o do 3, que é muito parecido, porque os analógicos pra mim estão numa posição que sempre dói meu dedo quando eu jogo. Fica passando muito tempo, eu tenho que esticar o dedo, eu perco o controle. Não é um controle que eu acho, minha visão, anatomicamente bom. O do GameCube é. Depois veio o controle do Xbox 360, que pra mim rivaliza bem com o controle do GameCube, porque os dois têm essas características muito similares, sabe? Olha pro controle do Xbox 360. O que você vê de qualidade ali, você tem de qualidade no controle do GameCube. Uma coisa, por exemplo, que eu tô olhando aqui no meu controle, o Xbox 360, o gatilho dele, ele é empurrado pra frente. O gatilho, ele não é liso, ele não é pra trás, sabe? É um gatilho onde você encaixa o dedo, você descansa o dedo no gatilho, então você não tem chance de escorregar o dedo e de perder o controle ali. É esse tipo de detalhe, sabe? Que faz o controle tão confortável de usar. Eu acho que as grandes inovações dos últimos 10 anos pra cá foram, fora a Nintendo, que pensa completamente fora da caixinha, assim, é um pensamento para inovação, mas os outros controles de maneira tradicional, tipo gamepad, que domina o mercado aí na maioria dos videogames, a evolução nos últimos anos tem sido na anatomia, e a gente vê aí um grande avanço do Xbox padrão, do primeiro, pro Xbox 360, que realmente foi um controle muito bom, mas o controle do Xbox One é sensacional, cara. A primeira vez que eu peguei o controle do Xbox One na mão foi na BGS, foi antes de lançar. Na hora que você pega o controle, a textura dele já grita conforto. É impressionante. E a pegada, o analógico dele, assim, é bem legal. Então, se você gosta do controle do Xbox 360, você vai se deliciar com o controle do Xbox One, que é tudo que o 360 faz muito melhor. Assim, pra não dizerem que eu sou um cara hipócrita, eu tenho um PlayStation 3, eu gosto pelos jogos e tal, mas quando eu comprei o PlayStation 3, eu comprei também um controle terceirizado, que eu virei pro cara da GameStop e falei, eu quero um controle de Xbox pra PlayStation. Ele virou e falou, esse. E eu peguei, e é o controle que eu usei por anos até ele estragar, viu? Eu me mantenho firme a minha palavra. Sabe que eu fiz a mesma coisa do controle do PlayStation 4, cara. Apesar do controle do PlayStation 4 ser bem melhor em relação ao do PlayStation 3, eu fiz a mesma coisa. Comprei um controle com layout similar ao do Xbox pra jogar no PlayStation. Sobre o controle do GameCube ainda, deixa eu acrescentar mais umas coisas. Os botões de ombro deles, acho que o Henrique vai concordar comigo, parecem que abraçam o teu dedo, sabe? Nossa, perfeito. Ele é aconchegante. Tu deixar o dedo em cima daqueles botões ali é aconchegante. E sobre botões de ombro especificamente, eu tenho um problema com os do PlayStation 4, que é o seguinte, eles são muito sensíveis e a posição deles é muito fácil de acionar sem querer. Já aconteceu de eu ir atender uma ligação e largar o controle em cima do sofá e atacar um NPC no Dark Souls, por exemplo. O que o que realmente acabou com... Acabou com todo o jogo. Acabou com aquela RAM do jogo, né, cara? Porque depois tu andar com o NPC ali, vai fazer o quê, né? Cara, é porque o controle do PlayStation 3, ao contrário do de GameCube e do de Xbox, o gatilho dele, os botões de ombro, eles são virados pra dentro. Ele é virado pra dentro do controle. Então, assim, além de ser muito fácil escorregar, se você tá suando a mão e tal, ele fica muito sensível. O movimento que você tem que fazer pra acionar é maior, você tem que afundar mais o dedo. E, cara, o botão não tem encaixe, sabe? Você tenta encaixar o dedo no botão, você não consegue. Fica esquisito de apertar. Quantas vezes eu já apertei o botão e deu aquele estalo de tá! Que você aperta ele, mas ele escorrega pra fora do botão? Ele aperta, mas ele volta com o impacto, que acaba desgastando o controle, sabe? Sim. E ainda falando sobre o controle do GameCube, outra coisa que eu acho muito interessante dele é a diferença de formato e tamanho dos botões de ação, o A, B, X e Y. Porque ali, se tu olhar pro controle do GameCube, isso é uma coisa que eu acho que é
um design muito inteligente. O botão A, que é o botão principal, ele é o de ação, é o que vai fazer as coisas, é o que vai dar sim nos menus, é o que vai aprovar o que tu faz. Ele é o mais importante, ele é centralizado, ele é maior que todos os outros e ele é verde. Então tudo isso, tanto a estética dele, tanto a cor, quanto o formato, quanto a posição, quanto o tamanho, tudo isso te indica o que aquele botão faz. O botão B, que é o para cancelar, é uma ação secundária, ele é um pouquinho deslocado para baixo, em vermelho e menor. Então, novamente, formato, a cor, tudo, ele te indica a função daquele botão, ele te indica visualmente, rapidamente, ou tatilmente, se tu estiver só passando o dedo por cima, ele te indica o que aquele botão faz. Os botões X e o Y, eles são um formato mais ovalado, mostrando que eles são botões de auxílio, de suporte, exatamente. E interessante, o botão Y, ele tá no eixo Y, num gráfico cartesiano, e o botão X, ele tá no eixo X, num gráfico cartesiano. Que são detalhes que é só nerd, só cara mais voltado para as exatas vezes que vai dar bola, mas realmente, para mim, são detalhes que acrescentam a jogabilidade dele no momento em que eu bato o olho e sei o que cada coisa faz. Por exemplo, os botões XY, eles não são só ovalados, eles meio que são ovalados no sentido de quase que como se eles fossem se encaixar no botão A. Então dá pra você ver assim, você vê claramente os dois estão no cantinho ali, se encaixando no A, dá pra você entender que eles são extensões do botão A, sabe? Eles estão lá pra dar um suporte, tipo, você vai lá pro lado rapidinho e volta pro A, que é o seu principal. Cara, esse controle é maravilhoso. Ou de Xbox, o mais novo, ou os GameCube, pra mim, são os melhores controles que eu já peguei na vida pra jogar, cara. Isso porque você nunca jogou com os Joy-Cons do Switch na sala, todo em posição relaxada, uma mão pra cima, outra pra baixo, sem precisar ficar focado com as duas mãos segurando o controle na frente. A melhor maneira que tem de jogar videogame é deitadão no sofá com uma mão pra cima, outra pra baixo, assim, ó, bem tranquilão. Então, se a gente vai falar de Nintendo aqui de novo, eu preciso dizer que é o seguinte, eu adoro os controles do Switch, eles são pequenininhos, eles não são anatômicos, mas eles não doem a mão, e eles têm esse poder, como são dois controles, você carrega uma em cada mão e eles não são ligados, você pode jogar eles em qualquer posição, isso realmente, o fato de você poder jogar eles em qualquer posição é um ponto positivo mesmo, não é só uma firula, eu acho que é relaxante, mas eu preciso dizer, antes da gente chegar no Switch, que eu sou o cara que adorou o controle do Wii. Eu adorei o controle por movimento, tanto o controle que parece o controle remoto, quanto o Nunchuck. Cara, eu pago o pau pra aquele controle, pro conceito dele, pros usos que ele teve. A gente pode falar um programa inteiro aqui, um dia a gente vai fazer só de jogo com controle por movimento. Só que eu só queria deixar aqui claro que o design do controle do Wii e o controle por movimento e tudo aquilo que aquele controle proporcionou e nenhum outro nunca mais fez tão bem quanto, eu pago o pau. Vou te dizer, eu não abro mão da experiência tradicional com o controle tradicional. Eu gosto muito dela, ela é muito importante. Mas, cara, o controle do Wii vai ter um lugar eterno no meu coração, cara. O controle do Wii, ele é bom para o que se propõe. Mas ele é muito mais voltado para jogos casuais, entre aspas, mais simples de controlar, do que, por exemplo, um shooter ou um RPG mais complexo que envolva muitas combinações de botões, né? E assim, eu não acho ele muito anatômico, não. Pra aqueles jogos em que tu vai segurar ele como se fosse um controle remoto de TV, beleza, excelente. Agora, qualquer coisa que fuja disso, ele já é meio chatinho de segurar, na minha opinião. Mas é muito bom. Ele não substitui um controle tradicional, mas ele acrescenta outras formas que num controle tradicional seria impossível, né? Você falou uma palavra-chave aí, você falou ele é bom para jogos mais simples, pois fique sabendo que o Carece de Fontes vai receber um hate mail meu no próximo programa, porque mais simples não. Sim, ele é bom naquilo que ele se propõe. Se você pega, por exemplo, o controle remoto do Wii mesmo e vira ele de lado, que era pra você jogar jogo retrô, não fica tão bom de jogar mesmo, não. Mas, por exemplo, assim, você tá jogando um jogo tipo Metroid Prime, ou um jogo tipo Zelda Skyward Sword. Metroid Prime é um jogo onde em uma mão você bota o Nunchuck e ele é tipo assim, ele é pequenininho, ele é anatômico, ele é confortável. No outro jogo você segura o controle e você aponta pra tela, mira apontando e aperta os botões pra você usar comandos secundários. E você usa o movimento do Nunchuck pra fazer movimentos também. Ali eu vou dizer, cara, a experiência que eu tive jogando Metroid Prime Corruption, eu nunca cheguei a zerar, porque eu quero zerar os outros Metroid Prime antes. E eu nunca cheguei a fazer isso. Mas, cara, a experiência que eu tive jogando aquele jogo foi assim, foi um negócio ímpar. Você aponta pra tela e atira, é super confortável. Eu arrisco dizer que é mais confortável que usar o mouse pra atirar.
Porque o mouse, pra mim, é o controle definitivo pra você jogar shooter. Mas fazer isso com o controle do Wii, eu acho muito bom. E o Zelda, cara, aí realmente é a proposta única do controle. Mas eu vou te dizer, jogar um jogo de espada em que você mexe o controle e o personagem mexe no ângulo que você tá mexendo, é um saco porque você tem que ficar calibrando o controle o tempo todo. Mas, cara, que coisa legal de jogar, viu? Puta merda. Mas pra não falar que eu tô sendo só um discordativo crônico, sim, jogos que exigem combinações mais complicadas de botão, por exemplo, um jogo de luta, um jogo tipo God of War, os mais antigos, que dependiam muito mais de combinação de botão, pra esses jogos o controle realmente não é muito adequado, porque os botões eles estão em lugares muito diferentes. E você que tem aquela memória muscular pra você aprender a bater nos controles, não fica tão bom de fazer. Nesse ponto, concordo plenamente com você. Tá, e antes de passar pros finalmente, que a gente já tá chegando em 1 hora aí, eu queria abrir um parênteses pra falar do controle da Steam. Vocês conhecem? O Steam Controller? Eu conheço. Nunca tive prazer de jogar, mas eu sei qual é o conceito dele. Ele traz umas coisas que eu acho bem interessante, cara. Eu acho uma pena que ele não fez sucesso, tá? Eu tô com o meu aqui em mãos. Ele era difícil de conseguir no Brasil, inclusive, isso é uma pena. Mas, e já foi descontinuado hoje em dia também. Mas duas coisas que eu acho muito interessante dele é que ele não tem o analógico da direita. Ele tem no lugar um mouse. Um touchpad. Um touchpad, tipo... um mouse track ali, um touchpad, que tu pode usar como se fosse o mouse do notebook mesmo ali, né? E te dá muita precisão em jogos de tiro e te dá muita precisão também pra jogar coisas que são mais características do computador, como um RTS, por exemplo. Tu usa ele, inclusive, no Windows, como se fosse um mouse normal, tu pode controlar o ponteiro do mouse normalmente por ele. E eu acho isso uma coisa muito interessante, cara. E na esquerda também tem um similar que faz o papel do direcional e que traz um feedback áptico. Não sei se é essa a pronúncia, mas é aquela vibraçãozinha, aquele tremidinho que dá no ponto em que o teu dedo tá encostando no direcional ali. É diferente do Rumble, é diferente daquela tremida do controle inteiro. É uma tremida pontual, localizada. Ela é só pra te dar o feedback naquele ponto que tu tá tocando. E isso eu não sei explicar. Me falta vocabulário para explicar, mas é uma experiência muito interessante e acrescenta bastante. O formato dele, do controle em si, ele não é muito anatômico. Por quê? Porque ele é muito alienígena em relação ao PlayStation e ao Xbox, que é os padrões que a gente tem estabelecido hoje em dia e que já estavam estabelecidos na época que o controle do Steam saiu. Mas ele te força, entre aspas, a segurar o controle numa pegada um pouco mais elevada do que se fosse um controle tradicional. Mas isso tem sua vantagem, isso é proposital, é para fazer com que o teu polegar fique numa posição melhor para usar o trackpad ali, o touchpad. São soluções muito interessantes. E também ele acrescenta mais 2 botões, além dos botões de ombro e dos gatilhos, ele ainda tem botões que hoje em dia tu encontra no controle Elite do Xbox e no acessório lançado pro DualShock do PlayStation 4, que são botões extras que ficam atrás do controle. Então, não só o L1 e L2, que tu tem R1 R2, e o R3, que seria o que fica no direcional, tu tem mais o L4 e R4, entre aspas. Não sei se é esse nome que dá, eu acho que não é esse o nome que eles dão, mas enfim, são mais opções e que são numa posição muito confortável, porque tu já tem dedos ali que estão ali descansando de qualquer forma, então é muito fácil de apertar aqueles botões. Eu acho que ele trouxe evoluções, não revoluções, mas trouxe evoluções bem interessantes pro formato do controle. Claro, ele tem também seus defeitos. Eu acho que a posição dos botões de ação são um pouco deslocada, um pouco fora do lugar, que deveria ser um pouco mais para cima, e eles são pequenos também. Não tem muita diferenciação entre eles. Mas, tirando esses pequenos detalhes, eu acho ele um controle muito bom, cara. Pena que não fez sucesso. Pois é, eu tava vendo isso aqui agora. Eu nunca usei ele, porque o controle de Xbox realmente tem meu coração pro PC. Ele nunca chegou no Brasil também, oficialmente e tal, era mais difícil de comprar. Mas eu achava, apesar dele ser esquisito mesmo, esse conceito do trackpad, de você conseguir usar um controle tão bem quanto você usaria um mouse, é um conceito, assim, ousado. Se eles conseguiram fazer isso mesmo, teria sido um negócio pra mim muito big deal, porque mouse pra mim é insubstituível para muitos jogos. Fico triste que não fez sucesso, parece que ele até vendeu bastante. Só que a Valve monitorou e viu que quase ninguém que comprou o controle usava. Que eu tô vendo aqui os dados da Wikipedia, que assim, que ela vendeu mais de 500 mil controles, só que depois de um tempo, só 27 mil controles estavam sendo usados. Que o controle de Xbox 360 era muito, muito mais popular. Então a Valve descontinuou porque o pessoal não gostou mesmo. Mas eu achei assim,
um teste muito interessante, uma pena que não tenha dado certo. Mas fechando esse parênteses do controle da Valve aí, foram anunciados agora, poucos dias atrás, e foram mostrados os controles da próxima geração de videogame, tanto do Xbox quanto do PlayStation. Vocês chegaram a ver? Sim. O do Xbox eu não vi, não. Qual é o nome do próximo Xbox? Xbox... Esqueci, eu cara. juro por Deus que eu só consigo imaginar Xbox Obelisk. Ele parece um obelisco, uma torre. Parece um gabinete de computador, sabe? Xbox Series. O controle dele, ele é extremamente parecido com o controle do Xbox One, a versão Elite. O D-pad dele parece que é melhorado. Ele tem um botão a mais ali entre os dois botões que anteriormente eram Pause e Select. Eu nem sei se esses botões têm nome hoje em dia, só tem o desenhinho, né? Tem um botão adicional entre esses dois. O resto é completamente igual ao controle do Xbox One, o que eu acho maravilhoso. Cara, eu tô vendo aqui as fotos, o controle do Xbox One realmente, quando você chega num ponto assim de controle, cara, você não pode melhorar a perfeição, né? E o controle do Xbox One, ele parece, assim, muito bom. É engraçado, porque ele não parece tão anatômico quanto o controle do 360 é. Eu tô acreditando que é porque eu confio em você, Ander. Mas, apesar dele ser curvadinho e tal. Agora, comparando esse com o do PlayStation 5, que é o tal do DualSense, cara, eu vou te falar, eu não entendo porque a Sony insiste em fazer os analógicos ficarem na posição que eles ficam. Esses analógicos não são bons aqui. Eles doem o dedo pra você poder usar. Mas esse do Xbox novo parece muito bom, viu? Eu achei ele bem bonito. A Sony tá presa na necessidade de manter o analógico nessa posição, cara. Tirar daí é dar o braço a torcer e abrir mão do branding deles. Então eles estão uma obrigação moral e mercadológica de manter essa posição, mesmo não sendo uma posição boa para a maioria das pessoas. E tem gente que vai morrer dizendo que essa é a melhor posição. Ou porque gosta mesmo, ou porque não pode dar o braço a torcer. Mas eu mandei uma foto para vocês aí agora no WhatsApp, para vocês darem uma olhada, comparando lado a lado o controle do PlayStation e do Xbox. E vocês veem nessa foto, fica bem claro como o formato da silhueta do controle da Sony, ela tá se aproximando muito mais ao formato da silhueta do controle do Xbox. O que por si só já diz alguma coisa sobre o conforto de se usar um e outro, né? Não, pois é, a gente vê que, ao menos para esse controle que tem uma proposta mais tradicional, eu acredito que, sim, está se chegando num formato definitivo. Para o formato tradicional não tem como ficar muito melhor que isso, eu acho. Isso é o ideal. Só se você for pegar uma pegada, tipo os controles que a Nintendo faz, que ela traz propostas completamente diferentes e inovadoras, que eu geralmente gosto muito, ou se a gente for pegar uma proposta que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui brevemente, uma proposta que a Microsoft tem de fazer um controle acessível para quem tem todo tipo de deficiência motora, deficiência de todos os tipos. Eles têm um controle, eu não sei se eles chamam, como é que eles chamam, se o nome deles Surface, não é Surface, mas é um controle que, assim, é um controle que é modular e que você pode encaixar as peças e customizar ele. Vamos supor, um cara que tem um braço só, ele pode jogar. A pessoa que tem paralisia cerebral, que mexe poucas partes do corpo, ela pode usar. Já que a gente tá falando de controles, eu acho que não vale mencionar aqui essa iniciativa que a Microsoft tem de criar um controle modular que, assim, plugável e funcionável em princípio para qualquer console. Eles não têm restrição para isso, para tornar videogames acessível para quem com limitação física não consegue usar, sabe? Eu acho isso muito legal. Isso eu acho uma iniciativa maravilhosa, assim, por parte da Microsoft, que eu acho que vem da vantagem de ela ter atuação em outros setores da tecnologia voltados ao usuário final, não só a parte de videogame, que nem a Nintendo é, por exemplo, ou não só a parte de eletrônicos mais de entretenimento, que nem a Sony. A Microsoft, ela tem setores voltados para todos os campos da tecnologia de informática, e isso eu acho que acaba acrescentando na hora de ter ideias para as funcionalidades dos videogames dela. Esses controles com acessibilidade melhorada, eu acho que é uma ideia incrível, assim, que muito acrescenta, né? E eles também botaram agora nas opções do Xbox One, o atual, da geração atual, a possibilidade de copiloto, que é fazer com que dois controles controlem o mesmo jogo, né? Tendo a mesma função ao mesmo tempo. Ah, que legal! E isso ajuda, por exemplo, uma pessoa que tem mais dificuldade, a outra pessoa pode estar ali jogando e auxiliando, sendo o copiloto dela. Ou uma criança mesmo, que, como tu e o teu pai na época, Renet, que tu pedia pro teu pai pra passar os lugares,
poderia com cada um com controle ou cada um assumir conforme a necessidade da hora. Eu acho isso muito bacana. Conceito muito legal, cara. E aqui, agora que a gente tá se aproximando mais no final do nosso papo, né? A gente deu uma navegada aí pela história de todos os controles que a gente já existiu e assim... Todos não, né? Todos não, exatamente, mas a gente tem assunto pra falar. Se a gente quiser falar de periféricos ou qualquer ocasião, só a gente falar os periféricos do Nintendinho, a Power Glove, a pistolinha, a bazuca, mas isso aí é outro programa inteiro, cara. É outro programa inteiro, mas eu quero fazer uma pergunta que tá na minha cabeça faz muito tempo, Trasgo. Como é que você tem tanto controle, bicho? Você tem uma caixa com todos os controles do seu lado, você saiu comprando, coleciona essa merda? Que porra é essa? Eu tô assustado. Na verdade, cara, eu tive uma infância muito difícil, que a minha família era pobre e eu tinha dificuldade pra ter acesso a videogame. Isso se refletiu numa vida adulta e que agora que eu trabalho e tenho meu dinheiro, eu acabei virando um colecionador de videogames, né? Então eu tenho alguns consoles aqui em casa, eu devo ter... A última vez que eu contei entre consoles e portáteis, eu tinha em torno de 30, né? Então eu realmente tenho uma caixa do meu lado aqui cheia de controle de videogame dos mais variados. Desde o Atari, eu não tenho o do Odyssey, ele é grudado no console, então ele não tá dentro da caixa, mas tem aqui desde o Atari até o Xbox 360 e o PlayStation 3. O do One e o do PlayStation 4 não estão na caixa porque eles estão lá na frente da TV, que os consoles estão ligados na TV. Mas realmente tem uma caixa aqui com vários controles, cara, e acho que a gente pode, conforme os ouvintes aí acharem interessante, a gente pode falar sobre algum detalhe ou algum controle, algum console em específico. A gente pode fazer um programa voltado para um console específico ou para periféricos, que nem tu falou agora, Renet. Mas antes de encerrar a parte dos controles que a gente tá falando, tem algumas coisinhas que eu quero falar. Eu tenho um ranço com o controle do PlayStation 4, apesar dele ser melhor do que o do PlayStation 3, que é a posição e o formato dos botões de Start Select. Eu acho que eles são muito chapados, muito discretos, falando na sensação tátil deles, porque muitas vezes eu tenho dificuldade para encontrar o botão de pausar o jogo, porque eles são discretos demais. A posição deles tá ok, tá no lugar deles, mas tu não passa o dedo em cima e já sente ele, tu tem que ficar procurando. Não é que atrapalhe, mas é chato, é chato ter que ficar procurando toda hora. Então eu tenho esse pequeno ranço com o controle do PlayStation 4, que é esses detalhezinhos do formato e da posição do Start e do Select. Ou do Start do Share, que hoje em dia não é mais Select. Porra, cara, eu vou te zoar. Você falou que você teve uma infância difícil aí, fiquei me sentindo mal, puta merda. Você é mó babaca, hein, mano? Porra, tava aqui mó na brincadeira. Não é difícil, não é nesse sentido, cara. É só dizendo que, como eu não tinha acesso quando era criança, isso, algum psicólogo vai saber falar melhor do que eu, mas isso refletiu num colecionador na vida adulta. Ô bicho, mas comigo foi um pouco parecido. Se você visse o tamanho da prateleira de jogos que eu tenho, que eu nunca joguei e que eu vou jogar algum dia, faz mais de 10 anos, é a mesma história, cara. A partir do momento que eu pude começar a comprar, eu comprei sem parar. A minha coleção é mais ou menos parecida, só que é digital, não é física. Agora o meu backlog ali de jogos de Steam é enorme. Eu tenho meus dois. Também, assim, uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que eu coleciono muito mais os controles e os consoles do que os jogos em si. Eu tenho os que eu considero os melhores jogos pra mim de cada console, mas é isso, eu não tenho muitos jogos de cada console. A minha fascinação, o meu interesse é no hardware mesmo. Muitas vezes eu abro pra limpar, pra ver como é que funcionava, pra dar uma olhada, eu desmonto e conserto, às vezes algum ou outro. Então essa parte do hardware me fascina muito mais do que o jogo em si. Hoje em dia, pela praticidade em termos de jogos, eu também migrei aquilo que eu jogo muito mais para o meio digital, principalmente no Switch, que é muito mais prático, que tu carrega para todo lado, você ter todos os jogos, ou a maioria dos jogos que te interessa num cartãozinho micro SD, do que ter que ficar carregando um cartucho para cada jogo. E eu tenho minhas críticas finais ao controle do Switch, que apesar de achar muito bom, assim, é legal essa coisa que o Wander falou antes de tu jogar com as metades separadas do controle, é confortável. A posição dos direcionais, ela não é confortável pra mim, principalmente quando tu tá jogando no modo portátil com os controles encaixados no videogame. Essa posição vertical do analógico e os botões de ação, falando da direita ou da esquerda, o analógico e os botões que seriam um papel do direcional, eles estarem exatamente um em cima do outro, não é confortável, cara. Ele tem um problema similar que o do 3DS tem pra mim, que acaba dando cãibra na mão ou doendo um pouco a mão depois de um tempo de jogar nessa posição. Isso é verdade. Eu, quando jogo por grandes períodos de tempo
modo portátil no Switch e realmente minhas mãos ficam doendo. Mas até por isso que eu prefiro jogar na televisão. E aí entra um outro controle, né, uma variação que a gente não citou aqui, mas fica a menção honrosa, que é o controller Pro do Switch, que ele já tem o formato todo tradicional, né, dos outros gamepads. Mas, e aí, Ander? Você tem alguma crítica final que você queira fazer em algum controle que a gente mencionou aqui ou não? Cara, na verdade, eu achei que a gente até ia abordar isso durante o papo, mas eu vou abordar isso nas minhas considerações finais, que é uma reclamação não sobre um controle em si, mas sobre todos eles, que é a falta de um padrão nos 4 botões de face, nos botões que estão com a função de confirmar e cancelar, e a posição do botão X em cada um deles. Porque se você tá jogando numa plataforma, eu tô jogando no Switch, o botão que confirma é o botão A, só que ele fica na direita no Switch. Aí eu vou jogar no PC com o controle do Xbox One, o que confirma também é o A, só que ele fica embaixo. Aí eu vou apertar o botão X no Xbox One é na esquerda, e o botão X no controle do PlayStation é embaixo. Cara, isso dá um nó na cabeça desgraçado. Nossa. Tinha que padronizar isso daí. Eu apanho tanto desta merda. Eu não sei qual é a diferença, mas quando eu tô jogando, acho que o de Xbox comparado com o de PlayStation, o botão que um confirma, o outro cancela. Então eu jogo mais o de Xbox. Então quando eu vou pro PlayStation, cara, eu saio cancelando as porra toda. Eu já fiquei, tipo assim, uns bons 15 segundos falando, velho, o que está acontecendo que eu não consigo navegar neste menu? Até nossa, isso me incomoda muito profundamente, cara. Somos 3, cara, porque isso também me incomoda. Acho que é um problema recorrente pra quem fica mudando com frequência do sistema que tá usando, né? Ou jogando no computador, no Switch, no PlayStation, no Xbox. É um problema recorrente, cara, e incomoda demais, porque dá um nó no cérebro. Dá realmente um nó no cérebro. É memória muscular, ficava calhada. Exatamente. Quando eu comprei o PlayStation 4 mais recentemente, e eu voltei a fazer uma coisa que fazia tempo que eu não fazia, que é ter que olhar pro controle pra ver que botão eu vou apertar, sabe? Total, bicho. Ai, mas nossa, essa é uma reclamação super válida, galera. E assim, depois dessa reclamação tão pertinente sobre o controle, sobre essa falta de padronização de qual botão cancela e qual botão avança, eu só preciso. A minha única reclamação é que, cara, aquele controle do ColecoVision, meu amigo, é uma merda. Jesus Cristo, como a indústria evoluiu, viu? Eu só queria mencionar isso, não queria deixar de falar, porque aquele controle é assustador. É muito feio. Tá certo. Então, todas as reclamações feitas, cada um com o seu ranço aí, em relação aos controles. É um assunto que não se esgota aqui, é um assunto que tem muita coisa pra falar. A gente não ia conseguir falar de tudo em um programa de 1 hora, que na verdade já tá com 1h20 de gravação, 1h10 de programa, mais ou menos. Então, a gente vai ter que parar por aqui, porque será... Aqui, eu quero fazer uma observação pra vocês, cara. Nosso primeiro programa teve 59 minutos e 26 segundos. O nosso segundo programa teve 60 minutos cravado. O nosso terceiro programa teve 60 minutos e 40 segundos. O nosso quarto programa teve 68 minutos e 10 segundos. Esse aqui, com certeza, vai passar de 70 minutos, cara. Se a gente continuar assim, até o final do ano, a gente vai estar fazendo um programa de 24 horas. Cara, pra gente não matar o editor, a gente tem que suavizar essa curva, senão vai estar que nem Covid. Daqui a pouco vai ter 300 minutos por semana. E dobrando, sabe? É um programa com evolução exponencial, né? É para a alegria do Carlos. E pra desespero da Ana. A gente vai ficando mais confortável, a gente desbanda a falar, se solta, né? É assim. Mas tá bom, eu acho que é isso aí mesmo, cara. Isso aí eu pelo menos gosto, então eu agradeço. Uma última coisa, antes de encerrar ainda, eu quero fazer uma recomendação. A gente não é patrocinado, tá? A gente não tem... Poderia ser, mas... Poderia ser, estamos abertos aí se alguém quiser pagar pra gente, mas enfim, tem 2 indicações que eu quero fazer. Uma, na verdade, o Renet já fez, eu só quero relembrar. Pra quem quiser saber mais de história de videogame, essas coisas assim, tem um canal muito interessante no YouTube, que é o do Angry Video Game Nerd. É isso, né, Renet? Angry Video Game Nerd. Exatamente. Só que eu quero fazer uma outra recomendação de canal também no YouTube. Por quê? Porque essa do Angry Video Game Nerd, apesar de ser muito boa, ela tem a limitação de ser em inglês. E nem todo mundo domina, e às vezes pode ser uma limitação. E eu acho que a gente tem que procurar trazer essa acessibilidade, que nem a Microsoft, para a maior parte das pessoas possível. Então eu quero recomendar um canal brasileiro
que também fala muito bem, tem alguns programas deles de mais de hora falando sobre história de videogame, eles falam sobre a história de um console específico em cada episódio, por exemplo. E tem coisas muito bem pesquisadas, muito bem embasadas, que não carecem de fontes, eles mostram as fontes deles em várias coisas que eles falam, que é o Minicastle. Então procurem também esse canal no YouTube, Minicastle se escreve, que lá eles falam muito bem sobre a história de videogames e eu acho que vocês vão se interessar. Fica essas dicas, fica essas recomendações aí. E deixa eu dar uma recomendação então também, porque nesse ensejo de recomendar canais do YouTube, que o Carlos pode não conhecer, e a Ana, é que tem um canal sobre videogames que é muito legal, eu conheço um dos donos do canal também, é lá de São Paulo, chama Jogabilidade. E esse canal, assim... Esse canal é muito bom, ele é super bem produzido e ele tem uns vídeos de história que eu acho espetaculares. Ele tem um vídeo onde eles entrevistam o criador de Pitfall e, assim, o cara faz gambiarra de fazer uma gávea e passar vergonha das gambiarras que o cara fazia pra conseguir fazer o Atari rodar os jogos dele. É assim, eu enquanto programador, eu chorei vendo o vídeo do cara de emoção, do tanto que o cara fazia gambiarra bonita. E assim, eles fizeram um vídeo desse, fizeram um vídeo sobre a história da id Software, do John Romero e do John Carmack, sobre Daikatana. Eles fazem uns vídeos de história muito bem produzidos, muito legais. Muita coisa que eu peguei. O vídeo do Atari, onde eu vi essa informação a respeito do que antes a Atari não dava o nome dos criadores dos jogos. O primeiro easter egg da história, inclusive, é um criador de jogo que escondeu o nome dele dentro de um jogo do Atari. Ele escondeu o nome dele de protesto, assim. Foi o primeiro easter egg da história dos videogames. Isso é até mencionado naquele filme Jogador Número 1, filme-livro, né? Então, assim, eu vi isso lá no canal Jogabilidade. Então, recomendadíssimo o canal aí, caso o Carlos e a Ana e o Lucas CS não conheçam. Excelentes, viu? Beleza. Tem alguma recomendação, Ander? Não, eu só queria, na verdade, citar um nome aqui brasileiro, que é acho que é o maior colecionador de videogames do Brasil, e ele, de vez em quando, ele disponibiliza todo o acervo dele, ou na BGS, ou em outros lugares, para se vocês quiserem conferir principalmente algum desses controles muito de difícil acesso, que é o Marcelo Tavares. Ele é fundador do Brasil Game Show, e o acervo dele é muito bom. Acho que deve ter até alguma coisa online se vocês quiserem conferir aí. É só essa citação mesmo que eu queria fazer. Beleza, então vamos encerrando por aqui. Lembrando que você, se quiser se comunicar conosco, mandar seu e-mail, que nem a Ana fez com Hate Mail, que nem o Carlos fez no início, que nem o Lucas CS, e acho melhor a gente parar de citar nomes, porque daqui a pouco, se muita gente mandar e-mail, a gente vai ter que passar meia hora do programa citando nomes. Mas enfim, se você quiser mandar e-mail para nós também, o contato é exatamente esse, contato@carecedefontes.com.br. Muito obrigado pela participação de vocês, Ander e Renit. Muito obrigado pela paciência dos ouvintes chegar até aqui. Um abraço, valeu, até semana que vem. Até. Abraço.